Olá, pessoal, muito boa noite. Olá, pessoas lindas. Vamos iniciar uma live, a minha primeira live sozinha. Estamos nervosos, é claro, né? Eu e todas as minhas criaturas, as minhas emoções e sentimentos, mas muito feliz de poder experienciar essa passar por essa experiência, essa etapa, né? Obrigada. O Wellington tá aí já, gratidão. A Elizabeth, agora há pouco também, né? Conversamos no WhatsApp. Obrigada, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Agora eu não tô com um colega aqui para perguntar se ele me ouve bem. Alguém vai ter que me ajudar aí para dizer se tá me ouvindo bem. Obrigada, pessoal. Aguardar mais um pouquinho. Deixa eu abaixar mais um pouquinho isso aqui. Vamos ver se dá. Ah, não dá. Não dá, gente. Meu suporte não permite. A Rosa chegando. Deixa eu avisar o pessoal. Relembrar o pessoal, né? Gente, fiquei muito feliz a hora que eu falei sobre essa live. Teve várias pessoas que mandaram mensagem falando é, que vão assistir, que querem muito saber. Nossa, eu fiquei feliz mesmo. Então, obrigada. Obrigada a todos vocês aí pelo carinho, pela manifestação. Hoje a nossa live, né, falando sobre a mediunidade. Confesso a vocês que eu fui, né, escrever, fazer um roteiro, né, e gente, nossa, eu queria fazer uma coisa assim, bem enxuta, assim, clara, objetiva, tal, mas aí quando eu fui colocando, fui vendo que tem tantas coisas assim, né, tem tanto conteúdo, tanta coisa legal porque que pode ser falado, eu tive que ir focando, né? E aí, o que eu falei que eu vou falar sobre o que é a mediunidade, quais os tipos de mediunidade e como eu estou utilizando a minha mediunidade, né? Mas ela tem muito mais coisa assim, né? De como que eu posso equilibrar a minha mediunidade, né? Ultimamente eu tenho focado muito, tocou muito no meu coração para poder é, auxiliar, contribuir com as pessoas que estão com a mediunidade em desequilíbrio, né? Então, eu já passei por isso, é uma fase bem difícil, você não sabe com quem conversar, com quem falar, então, assim, fui vendo que nesses 24 anos, desde quando eu conheci, né, essa questão da mediunidade, que eu fui estudando, tem um pouco de bagagem, tem um pouco de conhecimento que para quem está conhecendo e entrando em contato agora com isso, ou vivendo, passando por isso agora, eu acho que eu posso contribuir um pouquinho na vida dessas pessoas, né? Então, me toca profundamente as pessoas que estão sofrendo por desequilíbrio mediúnico. Mas aí, quando a minha assistida falou, né, eu falei assim, nossa, mas isso que você está sentindo tudo aí é mediunidade. E ela falou assim, ai, mediunidade, né? E aí eu expliquei o contexto, ela falou assim, nossa, mas então eu pensei que mediunidade era só para dar passividade para morto. E realmente muita gente tem essa ideia, né, de que eu mesmo, quando eu era criança, não sei explicar direito, mas eu sempre parece que eu tive contato com as pessoas que desencarnavam, né? Então, eu vou lá para meu entendimento de mediunidade quando criança era médium, dá passividade com o espírito de luz, ele vai lá, faz todas as curas, depois, beleza, terminou o trabalho, ele volta para o plano espiritual e eu vou viver minha vida. Legal. Foi assim que eu imaginava quando era criança, né? E aí eu tive uma questão na adolescência de começar a ouvir um espírito tal, até conversava. Até hoje, eu não sei se aquele espírito era um amigo ou se ele era um obsessor, acredito que não, mas minha mãe fez um trabalho lá para poder afastá-lo.
E aí a médium falou que, olha, dá pra fazer, mas temporário, porque isso daí já tá no projeto dela. Aí tá, né? Então, e aí nunca mais eu, assim, aí passei a adolescência, é, casei e tava até tranquilo, né? Ah, eu sempre tive sonhos com pessoas que desencarnaram, né? Então eu sabia que eles tinham morrido e era apavorante porque eu não tinha entendimento e como assim a pessoa que a gente enterrou tá ali querendo falar comigo, né? Sendo que eu sabia. Então era muito assim, isso era uma parte que eu não levava com naturalidade quando eu era criança. Mas assim, passou, né? Então deu um tempo lá. E aí quando eu casei, meu filho, acho que mais velho, meu filho mais velho, acho que estava com 2 anos. E eu acho que já tinha já meu segundo menino. E, e aí comecei a ver, né? Foi onde começou a minha mediunidade, voltou, né? A mediunidade. E eu via assim animais, eu via vulto, eu via não, nada muito claro, assim, era meio embaçado tal, né? E aí quando eu comecei eu sempre, minha cunhada estudava numa cidade vizinha, então a gente sempre ia de carro, pegava estrada tal, levava. Até que um dia eu vi animais atravessando na rua, mas assim, um cortejo de animais, um monte ali assim. E eu fui reduzindo, 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 até que quando eu cheguei perto e praticamente parei o carro ali na estrada, eu vi que realmente não era nada material, vamos dizer assim. Aí desapareceu toda a imagem. E ali comecei a me preocupar, né? Que tipo, agora eu já não estava sabendo mais quando era real e quando era espiritual. Não achei que eu estava com desequilíbrio mental, não. Achei que era uma coisa mais espiritual. Mas agora pensando, né? Nem pensamos nessa possibilidade. E aí até que eu comecei a ver os espíritos de uma forma mais clara, né? Sabia se era homem, se era uma mulher, se era loiro, se era moreno. Então começou a ficar mais nítido, começou a estar dentro de casa. Até que um dia eu, quando estava, isso eu já contei acho que no outro vídeo, né? Quando eu estava indo pro meu quarto, era à noite, e aí eu vi saindo do meu quarto, eu estava no corredor, saindo do meu quarto, um. Gente, parecia aquele fantasminha, assim, sabe, de lençolzinho, só que pequenininho e tal, voando, saindo lá do meu quarto e vindo na minha direção. E eu tentando achar o interruptor ali do meu corredor para poder ligar e não conseguia achar o bendito do interruptor. Daí eu vi aquele vulto passar, igual o Ghost, né, quando ele passou pela porta lá e viu todos os detalhes. Foi igualzinho, passou e naquele momento eu dei um grito de horror. E falei, chega, agora eu preciso procurar alguma coisa, preciso procurar o que entender o que tá acontecendo. E foi em 98 quando eu encontrei uma casa espírita, né? A minha base de estudo, tudo ela vem pela doutrina espírita. E hoje, atualmente, agora pela psicanálise e espiritualidade, né? Então, de lá para cá, nesses 24 anos, também tive as minhas experiências, as minhas conclusões também, né? Então, mas não nada muito fora da doutrina espírita, assim, né? Então, é o que mais, assim, as respostas vieram para mim de uma forma que fizeram muito sentido, né? Mas, enfim, então eu fui buscar entender o que era isso. E aí o dirigente da casa falou assim: olha, a doutrina espírita ela é composta por 5 obras básicas. O livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o céu e o inferno e a Gênesis. Eu falei, gente, naquela época, eu sempre assim, nunca, sempre assim não, naquela época, pra trás, eu detestava ler, pra dizer a verdade, eu não gostava de ler. Mas a minha dor era tanto, meu desequilíbrio era tanto, a minha sede de aprender, entender logo o que estava acontecendo para ver o que é que eu tinha que fazer para mudar, onde é que estava o botãozinho do desliga da coisa, que eu
comi as obras básicas, eu devorei os livros, né? Daí, é claro que a gente tem que participar junto de um grupo de estudo, porque sozinho tem umas palavras lá que você nunca ouviu falar, tal, mas por fim, aí fui entendendo como que funciona o plano espiritual. Então, o livro dos Espíritos me deu muita base, né, de como é que funciona o plano espiritual, e depois o livro dos médiuns daí fala mais especificamente sobre as mediunidades. Então, o que é a mediunidade? A mediunidade, ela é simplesmente intermediar o campo espiritual com o nosso campo aqui físico. A gente está intermediando, a gente está nesse meio. Porque a gente parte de um princípio, do princípio de que nós somos um ser espiritual que vive uma experiência no corpo de carne. Então, nossa verdadeira vida, na verdade, é o plano espiritual. E a gente vem aqui, faz um projeto encarnatório e tal, e vem e encarna aqui, né? Então, sim, existem várias linhas, né, de entendimento de como que é essa mediunidade. Eu estou falando pelo que eu entendi pela doutrina espírita. Então, partindo desse princípio que a gente vem, vive essa experiência, desencarna, depois a gente volta novamente, volta no plano espiritual, rever esse projeto, rever o que nós tivemos de desenvolvimento, de evolução, de melhoria, tal, e depois você faz um novo projeto e vem, encarna novamente. E assim vai, né? E assim a gente vai, nós vamos evoluindo o nosso espírito. Então, esse intermediar o plano espiritual com o plano físico, isso é inerente a todo ser humano. Todos nós temos essa capacidade. A questão é que uns estão com um grau maior e outros com um grau menor. Esses que estão em grau maior são os que no projeto encarnatório nós falamos que nós vamos fazer algo com essa mediunidade, com essa que a gente chama de mediunidade ostensiva, né? Com essa sensibilidade maior, a gente vai utilizar. Porque no projeto encarnatório a gente, né, traça o que a gente veio para trabalhar, para desenvolver, né? As vivências, não estou falando de destino fechado, tá? A gente vem lá com um norte, vamos dizer. Então, e aí a gente vem com a roupagem adequada. É tipo, se você vai correr uma maratona, então você vem de tênis, uma roupa mais leve, uma camiseta, tal. E a mediunidade é uma das nossas habilidades para poder desempenhar melhor. É como se fosse uma ferramenta que a gente vai utilizar, que a gente tem para poder utilizar, para a gente poder cumprir com esse papel, com esse plano, com que a gente veio para fazer, né? Então, ela não é nada de ruim, não é um castigo, não é algo coisa, não, nada. Na verdade uma habilidade. Esses dias eu dei um exemplo da motosserra e, assim, achei que encaixa bem, sabe? A mediunidade é um instrumento, uma ferramenta poderosa, né? Mas é igual a uma motosserra potente. Se liga a ela e você não segura ela direito, você deixa ela lá de qualquer jeito, gente, que o negócio vai serrando até a tua casa lá, o chão, as paredes, tudo, entende? Agora, se você sabe como é que funciona essa ferramenta, né? E sabe em que momento que você deve usar, na dosagem que você deve usar, aí você utiliza ela a teu favor para você construir o que você precisa construir ou o que você precisa fazer, né? Então, para que a gente saiba como usar essa ferramenta, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender. É ruim falar que precisa estudar? Cara, quando eu escutei isso daí, não achei legal, mas, gente, para você trabalhar, né? Para você ser um profissional, você não precisa estudar, né? Todas as coisas a gente precisa aprender, que nem andar, falar, escrever. A gente não precisou, mesmo. Gente, agora também até o Instagram. Instagram parece que é uma coisa simples, mas, gente, tem tanta ferramenta nesse negócio aqui que
para saber como é que funciona, tinha que fazer um curso desse negócio aqui para mim poder hoje estar aqui fazendo live e tal, para poder entender o que é cada ferramenta aí do Instagram, né? Tem o Story, tem o Feed, o Reels lá e tal, para que serve cada coisa, né? Então, assim é a nossa mediunidade, mas ela é para o nosso desenvolvimento e também para o desenvolvimento da humanidade. Então, assim, é uma habilidade, uma ferramenta, não é um dom, uma coisa que foi dado por, sei lá, porque Deus gosta da gente ou porque Deus não gosta da gente, nada disso, tá? Então, é pra a gente intermediar esses dois planos. Então, os tipos de mediunidade. Eu vou falar, não vou falar pelo nome exatamente que é, tá? Eu vou falar mais pelo como que é na prática, né? O muito comum é a vidência, né? Aquele que as pessoas veem os espíritos. Às vezes a pessoa não vê claramente, ela vê vultos, ela não enxerga meio embaçadinho ou tá meio escuro lá, aí enxerga um movimento, né? Ou tá de olhos fechados e consegue perceber. Então, essa é a evidência. A audição, gente, eu preciso comentar um negócio da audição. Quando a gente fala que ouve, tem pessoas que ouvem claramente. Elas escutam, né, se é uma voz de mulher, de homem e tal. Ok. Mas tem gente que escuta. E essa era uma das mediunidades que eu tinha também, que era ouvir a sugestão dos espíritos. Só que eu ouvia como? Através da minha própria voz, do meu pensamento. Olha só, e aí eu achava que era eu que estava pensando em fazer tal coisa, e aí eu ia lá e fazia. E olha só, por isso que a gente fala do autoconhecimento. Faz sentido eu estar pensando isso? Vou dar um exemplo. A gente entende mais através do exemplo, né? Quando eu estava indo para uma atividade na casa espírita. Cheguei correndo do serviço lá, tava tomando banho e tal, e me vem assim, nossa, mas puxa, eu tô tão cansada hoje o dia foi bem esgotante o dia, né? Então eu acho que eu não vou não. E eu tomando banho. Ah, tá. E aí, mas será mesmo que, poxa, mas já tem tanta gente lá na casa, né? Que eu não ir hoje, que diferença vai fazer isso? E eu lá tomando banho, me secando, colocando roupa. Aí entrei no meu quarto. Ai, meu Deus, a minha cama ali fofinha. Puxa vida, olha que cama fofinha. Se eu deitar um pouquinho aqui, a gente tem um tempo ainda, né? Podia ficar mais um pouquinho aqui. Terminei de me trocar. Eu falei: olha, eu não sei você, mas eu tô determinada e eu vou para casa espírita. Tudo estava vindo como se fosse eu pensando. Só que eu tinha certo no meu coração que eu era trabalhadora da casa espírita, assumi um compromisso e assim eu ia fazer. E fui para a casa espírita. Percebe? Então, eu percebo assim que quantas pessoas comentam comigo e pensam que estão pensando alguma coisa e na verdade é apenas uma sugestão de uma energia externa, né? Pode, agora sim, com a psicanálise e espiritualidade a gente entende também que existem criações nossas, que são contrapartes nossas que estão falando para nós mesmos. Então, nem tudo é espírito, né? Às vezes é um fractal nosso, é uma partezinha nossa que está em dor, que ela está tentando nos proteger e começa a colocar coisas contrárias daquilo que nós nos propomos. Né? Então, por isso da importância do autoconhecimento. Então a audição não é só aquilo que a gente escuta, né, com a voz do espírito. De cheiro, gente. Eu conheci poucas pessoas que têm essa mediunidade de cheiro, mas sentir perfume. Sentir o perfume, ou sentir cigarro, ou sentir um cheiro ruim, né? Eu tinha um colega na reunião mediúnica que ele dava uma falsidade muito pesada. E
E ele estava, eu acho que era no dia de reunião mediúnica, né? No dia da reunião mediúnica a gente já vai se sintonizando com os espíritos que vão dando passividade, então a gente já vai percebendo o campo ali do espírito. E aí ele falou assim que ele estava se sentindo tão mal, que ele trabalha no campo, tudo bem, mas ele achava muito esquisito como é que o cheirinho dele estava ruim, né? Ele falou assim, Alzira, eu tomei banho 3 vezes hoje, né? Isso depois da reunião mediúnica ele contando, né? E aí depois da passagem no espírito que estava muito em sofrimento, que ele percebeu que o cheiro que ele estava percebendo era o estado daquele espírito, né? Então, e não era dele. E com todo o conhecimento que ele tinha, ele só foi entender depois que passou pela reunião mediúnica. Então, tem gente que sente. Teve uma época que eu senti. Não, mas eu sentia era mais no corpo mesmo. É que existem ambientes que a gente passa. Eu não sei se é um ambiente astral que a gente passa, a gente percebe um cheiro diferente. Aí você passa para outro lugar, é um outro. Então, tipo, a gente vai percebendo o campo energético, o campo espiritual e acessa. E isso é uma habilidade da pessoa, né? Tem pessoas que têm a premonição, né? Isso, nossa, essa semana o que eu ouvi de pessoas que falaram que tinha essa mediunidade foi impressionante. A premonição, a pessoa sonha, né? Tem gente que sonha e tem gente que começa a sentir mal, sabe? Começa a ter uma sensação ruim que de algo ruim vai acontecer. E aí começa a passar mal tal, e aí quando elas ficam sabendo que tal coisa aconteceu, ela se acalma. Só que assim, tem gente, tem pessoa, não é que tem pessoa, a maioria das pessoas sofrem, porque já é angustiante você receber uma situação, um aviso de que algo ruim vai acontecer. E aí você fica sentindo mal, né? Isso é da mediunidade. Mas para quê? Pra que toda. Deixa eu já cortar um pouquinho. Pra que tudo isso, sentir mal de tudo isso, né? Por que sente isso? Primeiramente, se a pessoa não tem conhecimento sobre mediunidade, é para começar a buscar, começar a entender como é que funciona a tua motosserra, quais são as funcionalidades, até onde que você desce com corte, até onde que é viável, até onde não machuca, é entender como que você funciona, qual é a tua mediunidade e para que, aonde é que você vai utilizar. Só que primeiro você tem que conhecer, para depois você utilizar a ferramenta. Então é a forma com que a espiritualidade tem para nos chamar a atenção de buscar mais conhecimento sobre. Gente, fica muito bem claro isso, que isso não é castigo, tá? Não é porque você fez uma escolha ou porque você falou um negócio lá atrás e agora tá pagando. Não, gente, é uma coisa que você trouxe para você desenvolver, para nós nos desenvolvermos, e a gente desenvolvendo, a gente como célula da humanidade, a gente auxilia a humanidade a se desenvolver, tá? Então, voltando lá na premonição, então daí quando a pessoa começa a ter entendimento de que tá tendo a premonição, o que ela vai fazer? Ela se recolhe e vai oferecer uma oração, uma vibração, ela vai doar o magnetismo dela para a equipe espiritual para fazer o socorro e auxílio daqueles que estão precisando, né? Não é que a gente vá conseguir evitar algo, porque tudo tem uma razão de ser e não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, se está para acontecer algo, né, e a espiritualidade veio até a nós, é porque elas precisam da nossa vibração de forma equilibrada, né? E que a gente direcione, que a gente entregue ali para a equipe espiritual, para que eles possam, com esse magnetismo, atuar
com a situação ali que está acontecendo. O nosso magnetismo, né, somente quem é encarnado é que possui o magnetismo. Então, por isso que a equipe espiritual, para socorrer algo aqui da matéria, também precisa da da nossa, do nosso magnetismo. O médium, até esqueci de falar, né? O médium, na verdade, é aquele, além de intermediar, esses que são mais ostensivos, esses que têm uma forma mais clara da vidência, da audição, do cheiro lá, né? Dessa premonição, é porque é como se assim, a Andresa fala muito desse exemplo, né, de você, a gente precisa de uma garrafa de água para viver, suponhamos, né, e o médium, ele vem com duas, então ela vem uma para a gente viver e a outra a gente vai oferecer para o outro, para auxiliar e para levantar o outro, para auxiliar o outro. Então faz parte do nosso projeto encarnatório auxiliar o outro, por isso que a gente já trouxe uma garrafinha a mais. Porém, água parada apodrece e fede. Entende? Então, se você tem toda essa energia, se você tem toda essa potência e se, vamos dizer aqui, a gente vai pro lado avarento da coisa e a gente não serve, a gente não entrega ao mundo, a gente não auxilia o outro, a gente guarda só pra gente. Gente, aquele negócio vibra tanto dentro da gente que vai desarranjando dentro da gente e a gente fica doente. Mas não é a gente fica doente porque quem não for médium vai sofrer, vai ficar doente, vai ficar. É uma lei natural, ele é biológico, é uma coisa natural da natureza, né? Então a gente trouxe com a gente, só que daí a gente não entrega, a gente fica só pra gente. E aí dá um desequilíbrio, né? Então por isso que eu falo, toda dor ou doença, ela só está nos falando, está nos pedindo, só está constatando que esse pensamento, comportamento, todas as escolhas que eu fiz, está dando esse resultado, dor e doença. Ou seja, está pedindo um movimento diferente. Que movimento diferente é esse? Né? E aí você precisa fazer uma análise, se conhecer, perceber o que você vai soltar, que você tem que mudar, que as crenças que você tem estão te limitando ou estão te impulsionando, né? O sim que você está falando para o outro é um sim para você ou você está se violentando, você está se machucando, né? Então assim, Jesus não diz amai o próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou amar o outro se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me compreendo, se eu não me acolho? A gente dá ao outro aquilo que a gente tem dentro da gente, mas se dentro da gente está um vazio, um amargor, uma avareza, um egoísmo, uma escuridão, eu vou oferecer o quê? É isso que vai sair, né? Mas se a gente começar a reconhecer, a gente não precisa morrer assim, não é porque nasceu assim que vai morrer assim. Eu tô assim, legal, vou fazer o que com isso então? O que eu vou mudar? Né? Sair desse vitimismo de que eu sou assim porque meu marido, porque minha sogra, porque minha mãe, porque o governo, sei lá quem, entende? Então, começar a ter autorresponsabilidade, de que tudo que acontece na minha vida são apenas resultado das escolhas que eu fiz. Se hoje esses resultados não estão legais, então cabe a mim fazer um movimento diferente. Gente, não é culpa, não é castigo, não é nada disso. Tudo no universo está em evolução, em expansão e movimento. E a gente querer ficar parado vai doer. Porque é uma lei do universo, tudo está em movimento. Então, a premonição eu comentei, né? Tem o sonho, tem gente que não sonha, mas tem a sensação ruim, fica em sofrimento. Então, se você tem isso nesse momento, faz uma oração, pensa no teu anjo da guarda, Nossa Senhora, Deus, Jesus, Universo, um ser que você confia, entrega esse magnetismo. Mas você vai entregar em pensamento, do jeito que você entender que você está entregando algo seu, para que a equipe espiritual atue, né, e leve.
e busque compreender que mediunidade é essa. Eu falei das minhas várias mediunidades, evidência, audição e tal, porque no início, até eu entender, vinha tudo, vinha audição, vinha evidência, eu sentia, esse de sentir é legal. Quando eu até tava, já tava estudando, mas uma vez eu lembro que meu marido a gente tava indo para São Paulo, eu acho que é Castelo Branco, eu não sei que estrada que a gente tava. De boa lá na estrada, no carro, tal, né? Meu marido dirigindo, daqui a pouco, meu Deus, que dor no braço. Parece que eu desloquei o braço. Uma dor, uma dor, uma dor. Ai, comecei a orar, como eu tinha um certo entendimento que poderia ser alguma vibração, alguma coisa ali. Comecei a orar, pedir ao meu anjo da guarda que se tivesse algum irmãozinho ali que retirasse, que ele fosse encaminhado, tal. E orei vibrando para que ele fosse retirado, levado. Legal, passou. Daqui a pouco, uma dor na minha perna, parece que tinha arrancado, amputado a minha perna, e doía, doía. Daqui a pouco eu comecei a rezar. Eu sei que assim foi uns 3 partes do corpo. Meu marido falou assim: olha, eu acho que você tá catando alguém ali que desencarnou ali e você tá pegando as vibrações, né? E aí, como é que a gente faz para não ser esponja, não é verdade? Então, gente, precisa ter um pouquinho de autoconhecimento para que a gente possa perceber, porque tudo é vibração. Se a gente está vibrando na maledicência, no julgamento, ou se a gente está ali triste, só reclamando, tal, você percebe que isso, só de falar, a gente percebe que é uma energia baixa, é uma energia, uma vibração baixa, vamos dizer assim. E aí a gente vai se conectar com tudo que está nessa mesma vibração, nessa mesma energia. Por isso que fala, né? Eleva o pensamento, eleva a sua vibração para conectar com os bons espíritos, com os espíritos mais elevados, tal, né? Para que a gente não fique conectado, porque nessa vibração baixa é dor mesmo, né? E quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente vai abaixa essa vibração para poder resgatá-los. Né? Então, se a gente está aí conectando, a gente não está em trabalho mediúnico, a gente está no nosso dia a dia, começou a conectar aí com vibrações negativas, para e presta atenção no seu pensamento. O que você está falando também? Você está reclamando de tudo? Você está enxergando gratidão em algum lugar? Percebe? Então você vai, por isso que é importante o autoconhecimento, porque daí você vai analisando, você vai percebendo em que vibração que você está. Você está em vibração baixa? Ou não, eu estou em estado de alegria, de gratidão, reconhecimento, né? E aí é onde a gente vai se conectar. São as vibrações que a gente vai se conectar. Então tem essa mediunidade também de perceber o campo, o ambiente. Tem pessoas que entram num ambiente e se sentem mal. Sente um aperto, sei lá, sente alguma coisa física mesmo no corpo, né? Então, quer dizer que o ambiente está carregado? Pode ser, mas pode ser que a gente tenha uma vibração e a pessoa ou o ambiente está em outra vibração. Tipo, a gente está numa rotação e aquele ambiente está em outra. Mas só está nos dizendo que esse ambiente ela não está condizente com a minha vibração. Se for um ambiente, vamos dizer assim, que todas as pessoas são, sei lá, invejosas, são maledicentes, só fica reclamando tal, e eu também sou assim, a hora que eu chegar lá, gente, eu não vou sentir nada, porque tô na mesma vibe. Mas se a gente está tendo busca de autoconhecimento e a gente está melhorando, a gente tem uma vibração, não estou falando elevada no sentido de ser santo, mas diferente dessa vibração de negatividade, vamos dizer assim, né? É diferente. Então, como a gente sai dessas vibrações? Mudando o pensamento, mudando o nosso comportamento. Se a gente é maledicente, deixar de ser. Uma das coisas que me fez, e aí na época também eu era médium, a audiência, né, o escutar era muito frequente, e a gente é curioso, né?
E aí chegava alguém perto de mim, o espírito falava assim: só sabia que essa pessoa lá falava? Eu falava: nossa, mas será? E quando eu falava será, aí vinha a segunda parte da coisa. Só que assim, o espírito pode falar tanta verdade quanto falar mentira. Entende? Então não é porque ele é espírito que ele virou santo e que ele vai saber de tudo e que ele vai falar só a verdade. Não, pode ser um espírito zombeteiro. Por isso lá tá lá no livro dos espíritos, as escalas dos espíritos. Então existem vários tipos de espíritos, né? E aí falava e eu ficava meio curiosa, meio que duvidando, meio que assim, né? Mas com essa ponta de curiosidade de saber o que era em relação à pessoa. Gente, isso me fazia me ligar a esse espírito baixo e eu passava mal. E aí, o ápice da coisa foi uma vez que eu estava atendendo uma pessoa, o espírito veio e falou, e eu tinha assim uma imagem tão maravilhosa dessa pessoa. O espírito falou tanto podre dessa pessoa que eu fiquei, mas será que essa pessoa tá mascarando que né? E fui dando corda pro espírito. Gente, eu praticamente quase que dei passividade ali na frente da pessoa. Sorte que meu esposo tava, ela terminou de atender a pessoa, eu me recolhi no escritório, liguei para um colega meu, ele me ajudou, fez oração junto comigo, e aí eu voltei e me equilibrei. E aí o que que eu percebo? Como que a gente desvincula disso? Pelo julgamento. Quando a gente julga as pessoas, a gente se liga. A gente baixa a nossa vibração, mas baixa num patamar bem baixo. Porque, gente, julgar, né, olhando como psicanálise e espiritualidade, julgar é a nossa capacidade de analisar. Só que o julgar que a gente está falando aqui é no sentido de você dar rótulo, de você olhar assim e falar assim, nossa, mas que roupa mais escandalosa, que coisa mais feia, né? Nossa, mas você viu que fulano agora fez tal coisa lá? Percebe? Se o cara fez, se ele não fez, se ele quer fazer, se ele quiser deixar de fazer, problema dele, a vida é dele, ele faz o que quiser com a vida dele. O que que eu tenho a ver com isso? E aí começar a aceitar que as pessoas são assim e respeitar as escolhas dela é onde a gente não julga nesse sentido de colocar rótulo nas pessoas. E a gente fica mais em paz com a gente mesmo. Parece que no julgamento a gente tem essa questão de olhar o feio do outro para mostrar que a gente não tá tão feio assim, que a gente tá meio que por cima da carniça. Falando bem em português claro mesmo. Gente, e quando eu fui... E isso é um treino que você é testado a todo momento. E no momento em que eu consegui desvencilhar disso, não estou falando que eu não julgo que eu sou santa, mas do que eu fazia com que hoje eu estou bem melhor. E essas influências não me atingem mais. Nesse sentido do julgamento. Pode ser que ele possa me atingir no sentido de insegurança, né, de perfeccionismo, de querer fazer muito bem feito, de entregar muito bem feito, e aí a gente acaba travando, a gente acaba se cobrando muito, a gente acaba tendo um controle excessivo. Então, nessas partes estamos trabalhando, né? A vida toda, enquanto estivermos aqui encarnados, nós estamos trabalhando alguma coisa. Então, sempre há algo para aprender, para desenvolver. Então, mas essa questão de vibração baixa, percebe quando você passa mal. O que que você estava pensando? O que que você estava? Como que você está agindo? O que será que te está levando a essas vibrações baixas? Porque no bem, no bom, no belo e no amor, não tem vibração baixa. Perceba se o que você está fazendo tem amorosidade, tem acolhimento. Porque é impossível você estar com amorosidade, com sinceridade, com verdade no seu coração e você está passando mal. Então, e tem a mediunidade. Gente, tem N mediunidades, tá? Mas eu vou falar esses principais só. E tem a da cura. Ai, gente, da cura é tão bonitinho, né? Eles fazem posição de mãos lá e a pessoa se sente bem. Esse era
Isso que me pegava na minha vaidade, eu queria também ter essa mediunidade. Mas não é o que a gente quer, gente. É o projeto que a gente veio para desenvolver, para fazer aqui, né, a nossa parte. Então, a minha parte de cura, eu acho que é trazendo consciência para as pessoas, trazendo essa minha alegria, esse meu jeito alegre de trazer as mensagens. Então, de certa forma, alcançamos a cura, né? Só que na verdade não é nós terapeutas que curamos o outro. A cura está dentro de cada um de nós, né? Somente eu tenho, assim como, isso tem que ficar muito claro, gente. Assim como eu tenho o poder de me desequilibrar, de manifestar doença, de, sei lá, ficar mal, ficar em dor, desenvolver dor, gente, eu também tenho a capacidade de me curar, de me equilibrar, de ter uma vida próspera, abundante, ser feliz, ter bons relacionamentos, porque tudo é vibração. Então, se nós estamos vibrando bem no amor, no equilíbrio, é o que a gente vai atrair. Então, percebe como está a sua vida. Se não está do jeito que você gostaria, gente, isso não, que fique muito bem claro, isso não é castigo, tá? Isso não é para levar para culpa. Escolhas. Tem gente que fala assim: ah, mas eu fiz aquela escolha lá no passado e agora aqui eu estou colhendo os frutos, eu estou pagando pelo que. Se assim você pensa, se assim é a sua crença, assim será a sua vida. Mas não necessariamente que seja, tá? Claro que tudo que você fez lá, plantou semente, se plantou semente de laranja, vai dar laranja, né? Não tem como dar morango, goiaba, alguma outra coisa. Porém, no momento em que você percebeu que o movimento que você fez de forma equivocada, que você fez e está colhendo os frutos e não está gostando do fruto, pessoa, planta outra coisa, faz outro movimento. Tem gente que pensa que é ficar aqui em sofrimento e aí o sofrimento vai limpar todas as suas manchas ali e aí, sei lá, quando na encarnação lá vai ficar limpo. Isso é uma ilusão. Porque Jesus disse que somente o amor cobre uma multidão de pecados. E o que é o amor? Né? É ação, é o movimento. É colocar o nosso natural, a nossa essência, externar ela, manifestar ela. Só que se a gente não aceita como a gente fica lá na culpa, lá se chicoteando, sangrando, perdendo tempo, magnetismo, energia, a gente não está fazendo nada. A gente não está criando nada. A gente não está deixando nada. A gente não está construindo nada. E a gente não veio para sofrer, isso eu tenho certeza. A gente veio para se desenvolver. E esse desenvolver não precisa ser sofrido. A gente sofre porque a gente teima em ficar parado. Teima em ficar fazendo o mesmo movimento. A hora que a gente começar a fazer movimentos diferentes, a gente pode até falar assim que pensa em fazer um movimento diferente e já está fazendo um movimento diferente, mas está doendo ainda. Mas, gente, se você está fazendo um movimento diferente, não está dando certo, você vai fazendo outro, você vai fazendo. Impossível, em algum momento você vai achar a porta de saída dessa dor. Entende? Agora, se você não faz nenhum movimento, aí é certeza que você não vai sair mesmo da dor. Que o sofrimento vai continuar. Entende? Então, se você está fazendo um movimento, ótimo, parabéns. Continua. É que você ainda não achou a saída. Mas vai encontrar, com certeza vai. Eu comecei, deixa eu contar bem rapidinho, já estou estourando meu tempo aqui. Quando meu marido queria muito que eu fizesse Empretec, né? Empretec é um curso do Sebrae que trabalha as nossas 30 características empreendedoras, né? A gente tem um comércio aqui de fotoinformática. E aí ele queria que eu fizesse acho eu que era para ajudar e melhorar mais ainda o nosso negócio. Legal, eu fiz esse Empretec em 2013,
Foi maravilhoso, realmente desenvolve muita coisa, a gente reconhece tantas características empreendedoras. Nossa, daí quando eu saí do Empretec eu falei, legal, agora eu quero fazer o meu negócio. Eu quero descobrir o que eu sou boa em fazer e eu posso fazer por mim mesma. E aí, claro, eu continuei na loja, mas buscando a minha vocação profissional. E não encontrava. Fiz N, diversos cursos aí e tal. E até que em 2019, quando eu comecei em Barras de Axis, depois eu comecei com a constelação familiar, fui me identificando nessa área da terapia. Em 2020, eu me tornei humanoterapeuta, né, tratamento do espaço humanidade. E aí, em 2020, então, eu me tornei terapeuta holística. 2013, demorei 7 anos para encontrar a profissão e para me sentir feliz, satisfeita e realizada. 2021 eu fiz a psicanálise e espiritualidade, que foi assim, gente, foi uma desconstrução de crenças, mas ao mesmo tempo foi abrindo um universo assim na minha frente que amei, né? E aí, hoje, só para poder encerrar, senão daqui a pouco o Instagram me corta, como eu utilizo a minha mediunidade hoje como o médium. Então, assim, só voltando um pouquinho, a mediunidade, então, é intermediar esses dois planos. Todo mundo tem isso. Tem pessoas que têm uma forma mais ostensiva a isso. Por quê? Porque precisa doar esse magnetismo, tá com aquela garrafinha a mais, né? Então, uma das formas que na época eu, quando estava na casa espírita tal, eu trabalhava, podia ser por passe, a gente trabalhava na reunião mediúnica, fazia irradiação, numa oração, na vibração que a gente faz, né? Tudo isso daí a gente doa o magnetismo, né? E hoje, atualmente, a minha forma de utilizar a mediunidade é junto com a minha profissão. Né, nos tratamentos humanoterapeutas, onde a gente puxa a informação da pessoa, a gente pega a emoção da pessoa que está em desequilíbrio, né, traz essa informação que está em desequilíbrio, a gente traz para nós, trata e devolve de forma equilibrada. E isso vai um quanto de magnetismo, né? Quando a gente vai fazer a consulta na mesa, ou quando eu estou ali com o assistido, a gente entra no campo da pessoa, né? Então a nossa mediunidade, ela está ali a todo tempo se comunicando, né? Mas é claro, eu tinha me afastado da casa espírita porque eu queria entender mais coisas e ver de outras formas. E busquei, encontrei outras respostas, encontrei as minhas respostas. E agora eu estou retornando para a casa espírita, que é o que realmente está aquecendo o meu coração, né? Então, hoje, a minha mediunidade está na minha profissão, mas existe também a mediunidade que a gente atua dentro das casas espíritas. Eu tenho várias pessoas, vários colegas que eles trabalham na Umbanda, né? Então, são as duas formas que eu entendi de trabalhar a mediunidade. A casa espírita foi onde, assim, vamos dizer, eu adestrei a minha mediunidade, eu percebia até onde estava a sensibilidade. Então, assim, é importante cada um buscar o seu conhecimento, se conhecer e aonde você vai se sentir melhor, se sentir bem para você poder estudar, compreender, né? Estar junto de um grupo, isso ajuda muito, porque no momento em que a gente tá lá, down, que acho que não tá dando conta, tal, aí o grupo nos auxilia, né? Então, eu acho que é isso, gente. Eu só queria comentar com vocês também que tocando no meu coração, nessas pessoas que estão com mediunidade em desequilíbrio, eu criei um bate-papo sobre a mediunidade, né? Ele é todas as quintas-feiras, às 19h30. Ele é online, né, via Zoom. Ele é gratuito. Quem é o público-alvo? As pessoas que sentem essa mediunidade, né, não compreendem, não tá assim,
digo perdida, mas tipo, tá sem orientação, sem norte, sabe? São para pessoas assim que não conhecem sobre mediunidade, são os primeiros passos, o primeiro contato sobre a mediunidade. Então não é uma aula, tá? É um bate-papo. A pessoa me faz pergunta e eu não vou saber tudo, claro, né? Mas tudo que eu souber, eu vou responder com muito carinho, e vou ajudar com tudo que eu puder auxiliar, né? Então, esse bate-papo é na quinta-feira. E se você tiver vontade de participar, manda uma mensagem para mim, né? Aí eu coloco no grupo na lista de transmissão do WhatsApp, poder receber o link de forma individual, tá? Essas reuniões, elas não vão ficar, não vão ao ar em lugar nenhum, e também eu não tiro foto do grupo porque eu não quero que as pessoas se sintam expostas. É muito pelo contrário, eu quero um ambiente muito acolhedor, onde as pessoas podem falar daquilo que elas quiserem, com muita tranquilidade, né? E eu achei muito legal. A gente já fez 2 reuniões, e a pessoa, quando foi me contando a questão que ela estava passando, né, que era a mediunidade, eu falei assim, realmente isso que você está passando é mediunidade. Aí tipo, ela falou assim, nossa, mas o meu marido fala que isso é coisa do inimigo, sabe? Tanto julgamento das pessoas por fora que machuca, você não tem com quem falar sobre isso, né? Então é uma sala onde as pessoas podem, falar sobre a sua mediunidade, e a orientação que eu puder dar, eu vou dar, né? Até a pessoa conseguir encontrar um grupo que ela se identifique, que ela possa estudar junto e caminhar junto, para poder descobrir todo o potencial que ela tem, para ela descobrir a beleza que é a mediunidade dela, para cumprir com o projeto de vida dela e também ser uma contribuição para o mundo. Eu estava falando hoje com a minha manicure que, gente, a gente veio para servir. O que dá sentido, chega até dar um negócio no meu coração. A gente veio para ser útil de alguma forma. É isso que dá sentido, que dá brilho, que dá cor para a vida da gente, né? As pessoas acham que depois que eu estudar, depois que eu me formar, depois que eu trabalhar na profissão, depois que eu estiver remunerando bem com a minha profissão, depois que eu tiver a minha casa, depois que eu tiver meu carro, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando, sei lá, quando eu me aposentar, quando eu me aposentar, né? Então ela percebe que tem um vazio, uma coisa, e vai buscando nas coisas materiais. Não estou falando que a gente não tem que ter nada disso, a gente tem que ter tudo isso: bem-estar, viagem, tá sendo bem remunerado, trabalhando no que gosta, fazendo o que gosta, tendo uma família, tendo casa, carro decente, tudo ok, né? Mas eu espero que a pessoa não chegue ali no seu restinho de vida, na hora que você aposentar, e falar, cara, mas a vida é só isso? O que eu fiz? Eu gastei toda a minha saúde, minha energia correndo atrás de coisas materiais, mas o que eu tenho que eu posso, sentir satisfação? Não é nem orgulho, sentir satisfeita com o que fez. Eu fiz um videozinho curto que eu falei que no fundo, no fundo, no fundo, é só o amor. Nós queremos amar e ser amado. Muitas vezes as pessoas têm aí uma doação excessiva, abraçam um monte de coisa, né? É a boazinha, vamos dizer assim, né? Para quê? Porque quer ser amada. Mas na verdade, a gente sendo o nosso natural, né? Manifestando tudo aquilo que está dentro da gente, a gente vai ser amado naturalmente. Então, gente, tirem essa ideia de que mediunidade é castigo, tá? Nada. Na verdade, foi uma baita de uma ferramenta que você pediu, né? E a hora que você utilizar, saber como utilizá-la, você vai ficar muito, muito, muito em equilíbrio, muita paz, muita felicidade, vai ter muitas realizações, muita satisfação, muita alegria na vida. Ela não veio para te machucar. Ela tá te machucando porque você ainda não tá sabendo como utilizá-la. Tá bom?
Gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo. O Carlos escreveu um textão aqui, Carlos, vamos ver se eu consigo lê-lo. O Carlos, ver o mundo espiritual sem preparo é complicado mesmo. Quando eu tinha 14 anos também via direto e me desdobrava com frequência, mas com o padrão vibratório baixo só ia para densidade baixíssima. É verdade. Então, quando a gente se conhece, a gente está numa vibração mais elevada, a gente vai conectar, né, com a equipe espiritual. Ah, deixa eu falar um negócio, Luiz, antes que se Instagram cortar, tudo bem. Gente, é uma outra coisa. Quando a gente fala dos nossos mentores, gente, não é mentor lá, sabe, no espaço sideral. Não, gente, nosso mentor tá aqui do lado, tá junto com a gente, né? Hoje eu converso mais de perto com a minha mentora, né? Há pouco tempo, gente, que eu conquistei isso, mas é assim, quando a gente faz o nosso projeto encarnatório, uma turma desce encarnado e a outra turma fica no plano espiritual para nos dar apoio, para nos ajudar. Quando você está lá em desequilíbrio, você está lá querendo desistir, vem lá ter um anjo guardião, vem as suas equipes, você sonha com uma coisa legal ali que te dá um ânimo, que te dá um up, entende? Então eles estão para nós e conosco para cumprir um projeto encarnatório. E uma coisa assim que, conversando com vários colegas humanoterapeutas, gente, não humanoterapeutas, terapeutas, né? Eles é interessante que o pessoal falava, muitas pessoas, 2019 e 2020, estava despertando, estava ficando muito claro que queria ser terapeuta. Em 2020 mergulhamos em estudos e 2021 fizemos um ano master e tal, mas assim, foi um ano, 2019, 20, 21, foi um ano em que as pessoas que decidiram ser terapeutas ou acordaram para ser terapeutas, elas foram lá a fundo estudar. E ao mesmo tempo, nessa época, em 2020, estava estourando o Covid, né? Onde muitas pessoas estavam em dor, as pessoas estavam em sofrimento, estavam perdendo familiares. Não que quem é terapeuta não estava, mas quem, como terapeuta, entendendo o processo, entendendo que tudo é um desenvolvimento, que tudo é pro bem, pro belo, pro justo, pro bom, então, que tem um porquê, o coração não se desequilibrava tanto. Dor, da perda, todos nós sentimos, saudade, todos nós sentimos, mas era diferente a postura de uma pessoa terapeuta que tinha entendimento de uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum e estava sofrendo com Covid, que estava, acho que não pode falar essa palavra, né? Que estava em sofrimento. E aí o que eu percebo? Enquanto estava em desequilíbrio, outros estavam sendo formados para poder auxiliar. Então eu achei tão lindo isso do universo da espiritualidade, de que a gente jamais está desamparado. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Nós não estamos desamparados, pelo contrário, nós estamos muito bem assistidos, nós estamos muito bem amparados. Então, confiem. Se você tem um anjo da guarda, você, não sei, a Nossa Senhora, em quem você acredita, confie, peça força, discernimento, clareza, e vai ser dado a você. Então, quando a gente acha que a gente está sozinho, por mais que a equipe espiritual esteja auxiliando, a gente está tão centrado, a gente está tão down, a gente está tão na vibração lá embaixo, que não, é a gente que não acessa, não é que a gente não tem, a gente que não percebe. E aí, conforme a gente vai tendo entendimento, a gente vai ampliando o nosso campo de entendimento, vai expandindo, por isso que a gente fala, né? Traz consciência, expandindo a nossa consciência, e a gente vai acessando com mais facilidade o que já está, já é, só que a gente que não acessa. Então, gente, olha, estudar mediunidade, compreender essa mediunidade e acessar essa equipe espiritual é maravilhoso, é fantástico. Eu recomendo, porque eu amo estar em contato com a mentora, eu amo, né, desdobrar ali em sonhos e voltar renovada. E por isso que eu falei no outro vídeo que eu acordo todos os dias e eu falo, Deus, eu amo viver. Eu amo essa experiência, né? Temos nossos perrengues aí do dia, mas é um desafio, são experiências, tá? Então não existe culpa e não existe erro. Tudo são experiências. Experimentou, não gostou do resultado? Faz diferente. Lá na frente vai dar certo.
persevera. Gente, muito, muito obrigada. Gratidão pela atenção. Gratidão a todos. Beijo.